A Bíblia nos diz no finalzinho do primeiro capítulo de Gênesis o seguinte, que Deus deu a todos os animais a erva verde. Isso significa que os animais, quando criados, eram todos eles herbívoros. Não estou dizendo que Deus criou só os herbívoros. Algumas pessoas dizem o seguinte, não, mas os dentes são para rasgar carne. Não, os dentes caninos são para rasgar. Uma coisa que eu achei muito interessante, há uns anos atrás eu estive na África do Sul, e algumas manadas de leões, quando passam por umas regiões desérticas, igual do Kalahari, em épocas do ano que tem muito pouca caça, algumas árvores, eles arrancam a casca de fora e comem o que tem dentro. Agora, você não vai dizer que um leão é herbívoro, mas é assim que algumas manadas sobrevivem. Então, os dentes caninos foram feitos para rasgar. Pode ser para rasgar carne? Também. Mas pode ser para arrancar casca de árvore, comer o que está dentro e coisas desse jeito. Interessante. Vamos lá. Paulo Sérgio de Ribeirão Preto, São Paulo. Tem que haver uma explicação para esses fósseis gigantes que são encontrados. Não sei onde ele pode entrar na Bíblia, mas tem de haver uma explicação para o fato. Bem, já falamos, né? O texto de Jó é um dos textos que menciona, além de outros, né, doutor? Por exemplo, na narrativa da criação, quando fala nas greias, foi a forma que o João Ferreira de Almeida, no século XVII, encontrou para dizer em português o que o texto hebraico falava de animais imensos, marinhos, né? Correto. Algumas bíblias antigas falam da serpente marinha, e os comentários antigos falam assim, era um animal mitológico, tipo Leviatã. Não tem nada de mitológico, eles existiram. Inclusive, algo que eu tenho aqui, gostaria de mostrar também, é que essas serpentes marinhas são animais conhecidos pela ciência. Tá? As imagens que eu estou mostrando aqui agora são imagens, por exemplo, essa daqui foi de Gustave Doré, ele desenhou isso em 1865. Essa outra aqui estava no museu já durante os anos de 1800, mas isso aqui são pesquisadores atuais trabalhando com o chamado pliossauro. O pliossauro, literalmente, foi um tipo de um animal que era nada mais, nada menos do que uma grande serpente marinha. Chegava a ter até 10 metros, algumas até metros, e alguns deles, nós não temos o fóssil todo, mas alguns aparentemente tinham um diâmetro de cerca de até 1,5 metro. Não são as cobras normais. Não. Mas são animais que viviam nos oceanos. E a gente lembra, quando estudou história no grupo escolar, né? Que os navegadores portugueses e espanhóis sempre relatavam encontros com monstros marinhos, né? Ou seja, isso foi no século XV, né? As grandes descobertas foram no século XV, então ainda existiam animais remanescentes desses monstros, ou não? É que tem algumas coisas, Heber, eu tenho pesquisado muito sobre isso. Esses relatos são relatos muito interessantes. E a descrição, embora de grupos diferentes, de literalmente algumas expedições diferentes, eles relatam o mesmo tipo de animal. Seria muito, 2, 3, 4, 5 grupos diferentes, de regiões diferentes do planeta. Sem internet, sem Google, Yahoo, ou seja lá o que for. Mencionar características específicas, idênticas de um mesmo animal que eles dizem ter visto. E todas elas desses chamados monstros marinhos. Agora, muito disso aí passou a ser apenas uma questão de mitologia, depois que a teoria da evolução foi abraçada como verdade. Mas se você olhar na história, e creio que muitos que têm esse interesse, vão pesquisar, vão encontrar muitos desses chamados grandes animais fazendo parte da história, que hoje essa história é considerada como mitológica.